Olá, oitavo ano, vamos começar a nossa 13ª unidade do ano, começando então o quarto bimestre. Essa, portanto, é a primeira unidade do quarto bimestre, já na reta final do nosso ano letivo. Gente, esta unidade ela é muito importante, então eu peço que vocês, além de anotar essa unidade, guardem para que vocês possam utilizar no ano que vem. Essa unidade vai ser base para muitas unidades que nós estudaremos no nono ano. Portanto, se você tem o costume de descartar o seu caderno, jogar fora no final do ano, eu recomendo que você, pelo menos essa unidade, você guarde bem, porque sem dúvida alguma nós vamos utilizar no ano que vem. Essa unidade ela trata da Europa e as ideologias do século XIX. E por que elas são importantes, gente? Porque essas ideologias que nós vamos estudar agora, que elas vão se fortalecer no século XIX, elas serão colocadas em prática, algumas delas serão colocadas em práticas no século XX. E no nono ano, nós praticamente passamos todo o ano estudando o século XX. Portanto, os acontecimentos do século XX são consequências dessas ideologias que vão surgir no século XIX. Por isso, ela é muito importante. Vamos lá. Bem, vocês se lembram então que a Europa, com a Revolução, passou pela Revolução Industrial e pelo Iluminismo no final do século XVIII. Neste ano nós passamos boa parte do ano estudando o Iluminismo e as consequências do Iluminismo. E também vimos a Revolução Industrial, que mudou completamente a forma de se produzir riqueza, de se pensar riqueza e que vai influenciar que influenciou inclusive na organização política e social dos países europeus, tá certo? Bem, os iluministas, como são pensadores, são intelectuais, eles vão, nesse contexto de muitas mudanças do século XVIII, fazer análise e discussões sobre a política, sobre a economia, sobre a sociedade, principalmente relacionado à liberdade. E a Revolução Industrial vai surgir uma nova classe social que até então não existia, que era a classe do operariado. O que nós tínhamos antes, na base da população, eram tipicamente camponeses, trabalhadores rurais. Com a Revolução Industrial, com o surgimento das fábricas, nós teremos agora pessoas que vão trabalhar nas fábricas, que é o que nós chamamos de operário ou proletário, e assim por diante. Então, é uma classe que surge com a Revolução Industrial. Por outro lado, à medida que surge essa nova classe do operário, haverá um enriquecimento da burguesia, e isso está interligado. Então, o enriquecimento da burguesia e o surgimento da classe operária estão, de certa maneira, interligados. Tá certo? Então, é um processo de muitas mudanças e agitações sociais. Lembrando que nem toda mudança ela é positiva para todos. Às vezes nós temos mudança na sociedade que ela é muito positiva para um determinado grupo, mas ela é muito ruim para outros grupos, e aí, claro que os interesses vão ser contraditórios e vai haver, então, choque entre esses grupos sociais, tá certo? Então, como a sociedade do século XVIII para o início do século XIX se transformou completamente, houve muitas mudanças e mudanças profundas, e houve mudanças de uma forma muito rápida, em que as pessoas ficaram um pouco perdidas na tentativa de entender o que estava acontecendo, de entender como que chegaram ao ponto em que chegaram. Por conta disso, então, vai surgir novos intelectuais, pensadores, que vão se propor a compreender aquele mundo. Era importante compreender o mundo em que eles estavam vivendo, principalmente porque era um mundo cheio de conflitos, cheio de problemas, para poder tentar, então, perceber para onde as coisas iam direcionar, para que caminhos seguiriam dali em diante. Para isso, é claro, era importante entender como que chegaram naquele ponto para tentar perceber quais caminhos que vão ocorrer dali em diante, e quais alternativas que eles tinham para, principalmente, resolver os problemas que surgiram e continuar com os benefícios desse novo modelo, tá certo? Então, propor mudanças. Com tudo isso, gente, vai surgir então as chamadas ideologias do século XIX. Quando eles então param para entender o que está acontecendo, isso já no século XIX, quando eles param para entender o que acontecia no mundo ocidental, na Europa, desde o final do século XVIII, vão surgir então novas ideologias, novas propostas de organização, certo?
Agora, quando nós estamos falando de ideologia, que é o que vai nortear toda essa unidade, é importante entender o que é ideologia, porque é uma palavra que é muito utilizada nos dias de hoje. E aqui vem um ponto muito importante, gente. A palavra ideologia tem múltiplas definições, ela é uma palavra que tem significados muito variados. Inclusive, você pode encontrar livros inteiros que só vão tratar sobre ideologia, sobre o conceito de ideologia, e você vai perceber que tem um monte de significado diferente. Nesse caso, o que a gente tem que fazer? A gente escolhe uma dessas definições para a gente usar como base. Então, por exemplo, na apostila vai trazer aí o que o dicionário Aurélio da língua portuguesa entende como ideologia. Então vejam só, segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, ideologia pode ser definido como um conjunto articulado de ideias, valores, opiniões, crenças, etc., que expressam e reforçam as relações que conferem unidade a determinado grupo social, que pode ser classe social, partido político, seita religiosa, etc., seja qual for o grau de consciência que disso tenha seus portadores. Então, quando a gente fala que é um conjunto de ideias, valores é aquilo que a gente entende como certo, como errado, as nossas opiniões, que são individuais, as nossas crenças que também são individuais, só que nesse caso aqui, às vezes nós encontramos pessoas que compartilham das mesmas ideias, compartilham dos mesmos valores, compartilham das mesmas opiniões, compartilham das mesmas crenças, e aí eles formam uma unidade, eles formam um grupo que tem a mesma ideologia. Então, por exemplo, se você frequenta uma igreja, por exemplo, não importa se é católica, se é evangélica ou qualquer outro tipo de religião, se você frequenta então essa igreja, significa que você está mostrando que você tem um conjunto de crenças, um conjunto de valores, um conjunto de ideias relacionadas àquela religião. E todas as pessoas que frequentam a mesma igreja que você compartilham dessas mesmas ideias. Por isso vocês estão juntos. Se você tivesse uma ideia diferente, um valor diferente, uma opinião diferente, você estaria num outro lugar com outras pessoas. Tá certo? Então, basicamente, gente, a ideologia é uma maneira de se entender o mundo ao nosso redor. Tá certo? Então é um conjunto de crenças, coisas que nós acreditamos, coisas que nós pensamos, um conjunto de valores, aquilo que nós achamos que é certo e errado. E vocês percebem o seguinte, que crenças e valores, aquilo que é certo e que é errado, ela varia dependendo do tempo, do lugar, das pessoas, do círculo que essas pessoas têm, e não são necessariamente, e não existe uma relação aí de certo e errado de um modo geral. O que é certo para um pode ser errado para outro, o que é errado para um pode ser certo para outro, tá certo? E enfim, as pessoas têm que coabitar com essas diferenças. E aí vai ser, então, no século XIX que vão surgir, então, várias ideologias, ou seja, vão surgir no século XIX vários conjuntos de valores, de ideias, de crenças, de opiniões e assim por diante. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para um seguinte detalhe. Vocês já perceberam que tudo isso, todo esse conjunto de crenças, valores e tal, que nós vamos chamar a partir de agora de ideologia para ficar mais simples, elas modificam com o passar do tempo, tá certo? Então, aquilo que nós hoje temos como crença, como valor, é diferente das pessoas de 100 anos, 200 anos, 300 anos atrás, tá certo? Aquilo que nós entendemos, por exemplo, como certo e errado, não é igual ao que se pensava há séculos atrás. Então vejam um exemplo. Há um pouco mais de um século atrás, as pessoas achavam que escravidão, por exemplo, no Brasil era algo normal, era permitido por lei. Então, uma pessoa ser dona de outra e colocá-la à humilhação e ao trabalho forçado era perfeitamente aceitável. Nos nossos dias, isso é um absurdo. Tá certo? Nós não aceitamos a escravidão, nós abominamos a escravidão. Então essa crença, esse valor, essa ideia mudou com o tempo. E isso é importante para vocês entenderem o seguinte, que muitas dessas ideologias que nós estamos estudando, vamos estudar nessa unidade, surgiram no século XIX, num contexto de século XIX, e até hoje
o nome dessas ideologias ela é falada por muita gente, mas como já se passou muito tempo, também se transformou de lá para cá. Então vejam, o que nós vamos estudar aqui é o que surgiu lá no século XIX, que não é necessariamente a mesma coisa que se acredita nos dias de hoje, porque muita coisa aconteceu nesse processo. Então nós vamos falar, por exemplo, de liberalismo daqui a pouco, e lá no final do 9º ano nós vamos falar de liberalismo de novo, só que o liberalismo que vocês estão estudando agora não será o mesmo do que nós vamos estudar lá no ano que vem, porque ele sofreu transformações. Agora, quando chegar lá no que vem, para vocês entenderem o que foi transformado, é preciso entender a origem. Por isso que essa matéria aqui é extremamente importante. Agora, o que essas ideologias do século XIX tinham em comum? É que elas basicamente estavam relacionadas à realidade industrial, ou seja, a uma sociedade industrializada, ao fim do absolutismo, em que o rei tinha um controle total do país e ele era o soberano. E qual era a função do Estado? Uma vez que eles queriam eliminar o absolutismo, baseado nas ideias iluministas, mas o que seria colocado no lugar? Como que funcionaria o papel do Estado? Lembre-se que no absolutismo o rei era o Estado. Agora, tirando o rei, quem é o Estado? Como que vai funcionar o Estado? Então eles vão ter diferentes maneiras de pensar como que o Estado deve agir. Tá certo? E aí, gente, nós não vamos entrar no campo aqui de qual que é certo, de qual que é errado, porque essas ideias, todas elas vão ter lá as suas justificativas, tá certo? E claro que depois haverá uma disputa entre as pessoas que aderem uma ideia ou outra, para ver qual que vai ser a predominante. Mas não significa que a predominante é a melhor e que a outra é a pior e vice-versa, tá certo? Então nós não vamos entrar na questão aqui de melhor ou pior. Nós vamos mostrar quais são as diferentes interpretações que se tem da sociedade, as possibilidades que a sociedade tem. Então lembrando que esses conceitos que nós vamos ver, eles se mantêm presentes na nossa sociedade com algumas transformações e que esses eventos, esses conceitos, vai influenciar os eventos do século XIX, XX e talvez até do século XXI. Muito bem? Então vamos lá. Liberalismo, presta bem atenção aqui. O liberalismo vai se fortalecer muito no século XIX, embora ele seja um pouco mais antigo. Quais eram os objetivos, então, do liberalismo? É estudar e compreender o funcionamento do capitalismo. Lembrando que o capitalismo é um sistema econômico que vai nascer com a Revolução Industrial, tá certo? Então, já que tem a Revolução Industrial, nasce o capitalismo, vamos tentar entender e estudar esse modelo econômico. E, com esses estudos, tentar aperfeiçoar o capitalismo. Portanto, eles têm o capitalismo como principal objeto de estudo. Mas o liberalismo ele vai ser dividido em dois blocos. O liberalismo econômico, que basicamente defende a não intervenção do Estado na economia. Em outras palavras, o Estado não deve se meter na economia. Quem governa o Estado, o governante, não deve se intrometer na economia. E nós vamos ter, então, o liberalismo político, que defende governo sem autoritarismo, sobretudo o antigo regime. Certo? Porque ele vai nascer, essas ideias começam a surgir no momento em que a Europa era governada por reis absolutistas. Então, por isso que o liberalismo tem esse nome, a busca pela liberdade. A liberdade da intervenção do Estado na economia, portanto, a liberdade da economia, e também a liberdade de governos autoritários. Então, a ideia liberal ela nasce contra governos autoritários e um governo que era, naquele contexto, absolutismo e de preferência que o poder político, então, fosse dividido, aquela divisão de poderes que nós já estudamos. Só que o liberalismo ele já nasce lá no século XVIII, com um grupo de economistas franceses que eram chamados de fisiocratas, tá certo? Então, esse é o primeiro momento em que vai surgir essas ideias liberais, vai ser com os fisiocratas, que eram economistas franceses. Por exemplo, o François Quenis, que nasceu lá no final do século XVII, mas viveu quase toda a parte da sua vida no século XVIII, que vai defender o seguinte, que as práticas econômicas, ou seja, a economia, ela tem leis naturais que a regem. Quando se fala de lei natural, gente, é porque é uma lei que a própria natureza cria, portanto, é uma coisa que não é criada pelo ser humano, tá certo? E que elas ocorrem de forma autônoma, ou seja, não precisa ninguém mexer, que ela sozinha já ocorre.
Então, o que ele está dizendo aqui? Economia tem leis naturais, economia tem leis próprias que não precisa de interferência porque elas ocorrem naturalmente. E essas leis naturais da economia, elas servem para combater a interferência do Estado na economia. Ou, em outras palavras, o Estado não precisa se intrometer na economia, não precisa interferir na economia, porque a economia sozinha ela já se regula, ela já se transforma, ela já faz o que é necessário para a sua manutenção. Portanto, o Estado não precisa mexer, porque a economia sozinha já dá conta. E aí, uma das ideias que os fisiocratas vão divulgar vai ser a partir de um lema em francês, que é o laissez-faire et laissez-passer, le monde va de lui-même. Ou seja, deixar e fazer, deixar e passar, que o mundo caminha por si só. Quando fala deixar fazer, deixar passar, que o mundo caminha por si só, significa que não precisa de intervenção de ninguém. O mundo caminha por si só, a economia caminha por si só, não precisa de ninguém interferir. Mas o liberalismo que vai ficar mais conhecido, mais famoso, vai ser o elaborado pelo Adam Smith, lá do século XVIII. Certo? O Adam Smith vai escrever um livro que ficou conhecido como A Riqueza das Nações, tá? Uma obra chamada Riqueza das Nações, que foi publicada em 1776. E aí aqui ele vai reforçar aquela ideia que os fisiocratas já colocaram, a não intervenção do Estado na economia e que a economia ela se autorregula. Bem, se os fisiocratas falaram que a economia tinha algumas leis próprias, algumas leis naturais, o Adam Smith agora vai explicar essas leis. E uma que ele vai apresentar é a chamada lei da oferta e procura. O que é a oferta? São pessoas oferecendo o produto, a oferta do produto. E a procura, como o próprio nome sugere, são pessoas procurando um determinado produto. Então veja bem, aqui ele vai falar no estabelecimento de preço dos produtos, que basicamente é o seguinte: o rei, o governante, não precisa tabelar o produto, falar quanto deve custar um produto, porque o preço do produto ele vai ser justo sempre, seguindo a lei da oferta e da procura. Basicamente vai ser o seguinte: olha, se você tem muita oferta de um produto, ou seja, você tem muito produto disponível para venda, mais do que pessoas interessadas em comprar, o que vai acontecer com esse produto? Esse produto vai cair o seu preço. Imagine que você tem uma banca, você tem uma quitanda, você vende lá tomate. Você vai lá na feira, vai vender tomate. Aí você tem lá o seu tomate, de repente você percebe que todas as bancas ao seu redor também vendem tomate. E aí o que você percebe? Que o comprador, ele sempre vai buscar o produto mais barato, uma vez que são todos iguais, é tudo tomate, ele vai querer o produto mais barato. Então o que o vendedor vai fazer? Ele vai ficar sondando nas banquinhas do lado quanto que custa o tomate. E o que ele vai fazer? Ele vai tentar jogar o preço mais para baixo para que ele possa vender mais. O dele é ser o mais barato para que ele consiga vender e se livrar daquele produto que vai apodrecer daqui a pouquinho. Aí o outro vendedor também vai perceber o seguinte: olha, o meu vizinho aqui está vendendo mais barato, eu preciso vender mais barato que ele ainda para que eu consiga desfazer do meu produto e não ficar no prejuízo. Com isso, todos os vendedores vão fazer esse processo, o preço vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Por quê? Porque tem muito produto disponível. Agora imagine a situação inversa, você está lá na feira, você tem a sua banca de tomate e você percebe, ninguém mais está vendendo tomate, só você está vendendo tomate. Significa então que o preço que você colocar nesse tomate as pessoas vão pagar, porque elas querem, elas precisam do tomate. Então você pode colocar um preço lá em cima porque não tem concorrência. E as pessoas vão comprar o seu tomate porque você é o único vendedor de tomate. Portanto, vejam só, se você tem muito produto disponível, o preço cai. Em contrapartida, se você também tem pouco produto ou se você tem muitas pessoas querendo comprar o produto, ou seja, essa procura é muito grande, o preço sobe. Tá certo? Então, a escassez do produto faz o preço subir. E a procura por produto também faz o preço subir. Tá certo? Imagine, por exemplo, que está faltando tomate então na cidade. Certo? Tá faltando tomate na cidade. Muita gente quer comprar tomate.
Quando muita gente quer comprar tomate, eles vão lá e compram, e esse tomate logo se torna escasso. Quando ele se torna escasso, ele se torna caro também. Ele se torna raro, portanto, ele se torna caro. Essa é a lei da oferta e da procura, que a gente fala o tempo todo sobre ela. Vocês já conhecem ela, essa lei. Agora, o Adam Smith vai mostrar, olha, não precisa interferir no preço, porque ela, por si só, já dá conta. Ou seja, o mercado, a economia tem uma autorregulação, ela regula sozinha, tá certo? E por outro lado ainda tem a livre concorrência, tá certo? Então assim, você deixa livre para quem quiser. Se muita gente coloca o mesmo produto para vender, para ele não ter que ficar baixando o produto até ele tomar prejuízo, o que ele tem que se preocupar? Ele tem que se preocupar com a qualidade do produto. Porque todo mundo, quando vai comprar alguma coisa, o que você olha? O preço. Eu quero comprar o mais barato. Agora, se você vai lá e olha o produto de um vendedor e olha o produto de um outro vendedor, se o produto de um segundo vendedor ele é mais caro, mas ele tem mais qualidade, isso pode te fazer convencer a comprar o mais caro com mais qualidade. Então a livre concorrência vai fazer com que, para que o preço não caia muito, que você tenha um diferencial, que você trabalhe na qualidade do produto, porque quanto mais qualidade o produto tem, mais valor ele tem e você pode vender então ele mais caro. Então essa é uma preocupação do vendedor, do produtor. Então vejam que aqui ele está dizendo o seguinte, olha, isso faz com que os produtos tenham sempre boa qualidade, porque eles vão ficar preocupados em vender produtos de qualidade. Se é assim, o governo então não deve interferir na qualidade dos produtos, porque essa qualidade dos produtos vai ficar por conta do vendedor, que sempre vai querer ter o melhor produto. E também o Estado, o governo, não deve interferir no preço, porque o preço vai ser regulado pelo próprio mercado, tá certo? E também ele não deve interferir em quem pode ou quem não pode vender. Isso tem que ser livre, as pessoas vendem e compram o que elas bem entender, o que elas quiserem. Porque vocês se lembram que lá no absolutismo, antes disso aqui tudo, o rei podia dar monopólio, ou seja, o direito exclusivo da venda de um produto para uma pessoa. Em outras palavras, ele podia falar para uma pessoa, só você vende tomate aqui, mas ninguém pode vender. Mesmo que a pessoa tenha lá para vender, ele não pode, porque ele não vai ter o monopólio, ele não tem o direito. O que o liberalismo defende? Que isso não exista. Quem quiser vender, que venda sem interferência do Estado. E aí, como eu já disse, os comerciantes vão ser obrigados a aperfeiçoar os seus produtos e buscar uma forma de aumentar a produção, tá certo? Para poder vender mais. Isso tudo de acordo com as necessidades do mercado. Então, quem vai mandar nisso tudo vai ser a necessidade do mercado, ou seja, a demanda do mercado é que vai lidar com tudo isso, que vai controlar tudo isso. Aí a livre concorrência estimula o aumento da produção, aumenta a produção, diminui os preços, e aí a economia fortalece, porque as pessoas vão poder comprar mais produto, tá certo? Bem, e qual vai ser o papel do Estado, então? Já que o Estado não deve interferir na economia, para que serve o Estado, então? Qual é a função do Estado, então? Os liberais vão dizer o seguinte, o Estado tem que garantir o direito à propriedade privada, o Estado tem que garantir a ordem social, o Estado tem que garantir as condições para o desenvolvimento, o Estado tem que garantir a segurança dos habitantes e seguranças do território, e o Estado tem que garantir os serviços mais importantes, como a educação. Então, o Estado tem esses papéis a exercer, e perceba que aqui ele não está interferindo na economia, tá certo? Aí, além do Adam Smith, vão surgir outros teóricos que também vão influenciar o liberalismo e que vai trazer algumas reflexões sobre a relação de trabalhadores e empregados. Um outro pensador que vai influenciar os liberais, os liberalistas, o liberalismo, melhor dizendo, vai ser o Thomas Malthus. O Thomas Malthus vai ficar conhecido com um livro que ele escreveu, que era um ensaio sobre o princípio da população. Isso do final do século XVIII. Isso aqui, gente, chamou muita atenção das pessoas na época, porque o Malthus defendia o seguinte, que a produção mundial de alimentos ia entrar em colapso na sua visão. E ele chegou a essa conclusão com um cálculo relativamente simples. Ele percebeu o seguinte, olha, a população ela cresce em progressão geométrica, ou seja, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,
Então é nessa velocidade que a população cresce. Já a produção de alimentos, ela tem uma progressão aritmética, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. O que nós podemos concluir aqui rapidamente? Que a população cresce muito mais rápido do que a produção de alimentos. O que nós podemos concluir, portanto? Que vai chegar um momento em que terá uma população muito grande para pouco alimento. Então a produção de alimento vai entrar em colapso, as pessoas vão passar fome, tá certo? Para resolver esse problema, então, ele acreditava que o Estado devia evitar o crescimento desordenado da população e zelar pela ordem social, caso comece a faltar, então, alimento para que as pessoas não entrem num colapso, numa desordem social por conta disso, tá certo? E também permitir o desenvolvimento da economia, tá certo? Muito bem, aí nós vamos encerrar aqui e aí eu termino falando. Bem, vocês perceberam que a ideia do Malthus ela não se concretizou porque a indústria se desenvolveu de forma que conseguiu produzir alimento necessário para todo mundo. Existem um número imenso de pessoas que morrem de fome ou que passam fome no mundo hoje. Mas essas pessoas elas não estão na miséria, não estão passando fome, porque não é porque não tem produção de alimentos suficiente, mas é por uma questão política. Há pessoas passando fome no mundo por uma questão política e não necessariamente por uma questão de produção de alimentos. Nós sim damos conta de produzir alimentos para toda a população por conta da industrialização. Nós conseguimos acelerar a produção de alimento, tá certo? Se é saudável ou não é, isso é uma outra história, mas nós conseguimos produzir para todo mundo. E que existe pessoas passando fome no mundo é fato, e essas pessoas que passam fome é por uma questão mesmo política, de gestão, de governo, não necessariamente por falta de alimento. Tá certo? Ah, mas naquela região não se produz muito, mas hoje nós temos tecnologia suficiente para pegar de um lugar que produz e levar para que não produz. Se a preocupação maior fosse não ter gente passando fome no lugar de ter lucros, uma vez que trazer de produto de um lugar que tem para o que não tem pode trazer prejuízo, certo? Na próxima aula nós vamos então seguir mais uma ideologia que vai surgir no século XIX.